Saudar a todos em nome de Jesus. Este é o programa de Deus para todos aqueles que creem em Jesus e os que ainda não se converteram também. Damos o nosso tempo para ministrar ou interagir com todos os que nos assistem a palavra viva de Deus. E hoje, em particular, nós vamos temos um subtítulo que é o Reino de Deus é um tesouro de valor incalculável, e a nossa palavra está em Mateus 13, 44 até 46, sobre o reino de Deus. Portanto, é um tesouro de valor incalculável, como bem dizia. Mateus 13, versículos 44, passamos a ler. 44. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Esta é a palavra de Deus. Jesus Cristo aqui está a comparar o reino de Deus com o tesouro de grande valor. O reino de Deus como um tesouro de grande valor. Fala-se aqui da semelhança que o reino de Deus tem com o tesouro, um tesouro de grande valor. Neste capítulo em particular, Jesus Cristo falou do reino. Em todas as outras partes, todo o capítulo quase fala muito mais do reino de Deus. O reino de Deus. E é muito importante entendermos que o reino de Deus é um programa estabelecido pelo próprio Senhor para aqueles que se vão salvar. É funcional para aqueles que se vão salvar. Duas grandes verdades aprendemos aqui nesta história. A primeira verdade é: o reino de Deus deve ser buscado acima de tudo. Portanto, a corrida para a busca do reino de Deus tem que ser acima de tudo aquilo que o homem procura. Obviamente, o reino de Deus está acima de tudo aquilo que o homem devia buscar. O livro de Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar. Portanto, aqui coloca a prioridade. O reino de Deus, então, é prioridade. Para Jesus Cristo, o reino de Deus foi a prioridade. Os homens do nosso tempo agora priorizam os negócios, não é? A família, muitas outras coisas. Mas para Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo mostra ou prioriza o reino de Deus. O reino de Deus acima de tudo. Daí esta parábola está comparando o próprio reino de Deus como semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esta é a importância que o Senhor aqui mostra. A segunda lição que nós aprendemos é: obtido quando nós obtemos o reino, quando renunciamos tudo que nos impede de ser parte dele. Para alcançar o reino de Deus é preciso renunciar tudo que nos impede. Este é o ponto mais crítico para tantas pessoas, porque o próprio reino, aqueles que se convertem a Cristo, eles
devem aprender a afastar todas as coisas que impedem para essas pessoas alcançar o reino. Portanto, em outras palavras, Cristo deve ser tudo o que buscamos e mais nada, como diz Paulo. Para mim, viver em Cristo e morrer é ganho. Depois da conversão, no capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo não buscou outra coisa acima do reino de Deus. Portanto, colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Todos aqueles que se convertem a Cristo, se eles conseguem lutar com a carne, lutar com as emoções, para buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, podem ver o progresso. Há muitos que entram na igreja, há muitos que se convertem a Cristo, mas não vem nenhum progresso porque são cristãos puramente carnais. Nós temos dois tipos de cristão e Paulo enaltece isso na Bíblia, nas suas cartas, crentes espirituais e crentes carnais. Os crentes espirituais, eles colocam o reino de Deus, buscam o reino de Deus acima de tudo. Cristo para eles é tudo em todos. Então, nós obtemos quando renunciamos. E estas duas verdades que estão aqui, que mencionei aqui, são estas duas verdades que tornam difícil alcançar o reino de Deus. As pessoas querem misturar o reino de Deus com os seus negócios. As pessoas querem buscar o reino de Deus com menos intensidade, achar que é como qualquer coisa que se busca na terra. Mas o reino de Deus, como dizia Paulo em outro lugar, não é comida e bebida, mas é alegria e paz no espírito. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é alegria e paz no espírito. Então, o reino de Deus é um tesouro de valor incalculável por causa disso. Este homem andava à procura de pérola de grande valor, então encontrou uma pérola de grande valor. Aqui diz também, também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quando tem e compra aquele campo. Vende tudo quando tem. Ele sabia que aquele campo tinha um tesouro de valor incalculável. Isso levou o homem a vender tudo. O que significa, em termos práticos, vender tudo? Estamos a falar aqui de abandonar tudo que nos impede, o ponto número 2 que falei, que nos impede de alcançar o reino de Deus. Quer dizer, nos desfazermos, como diz Paulo, nos desfazemos do pecado, de tudo que é treva, de tudo que é pecado. É a luta que nós precisamos ter depois da conversão. Nos desfazemos, lutamos para nos desfazer de tudo que é maldade, de tudo que é malícia, de tudo que pode nos impedir de alcançar o reino de Deus, para comprarmos esse grande tesouro. Então, o verdadeiro reino de Deus é um tesouro de valor incalculável. Este é o nosso tema. É um tesouro de valor incalculável. Quer dizer, o único preço que devia se pagar era só Cristo. Cristo é que foi o preço único que satisfez a vontade, a exigência de Deus. A exigência divina é que o pecador devia morrer, desde Adão até o nosso tempo. O pecador devia morrer, porque o pecado traz consigo também a ofensa. Quem ficou ofendido na história do pecado é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E devia se aplacar essa ira de Deus. E a forma de aplacar a ira de Deus era exatamente através de um santo que não tem pecado, um homem imaculado. E desde Adão até cá nunca se achou esse homem. Então Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, ele deu-se para aplacar a ira de Deus. Então, em Cristo Jesus, esse grande tesouro de valor incalculável, é que trouxe a salvação, este tesouro de valor incalculável. Então, Cristo aplacou a ira de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos salvos agora. Em Cristo Jesus, e Deus descansou. A humanidade, mundialmente falado, está
o problema da humanidade está resolvido em Cristo Jesus. Mas individualmente cada um de nós tem que procurar ser salvo mediante a fé na obra executada por Cristo na cruz do Calvário. O que eu estou a dizer aqui é que o trabalho já foi feito de aplacar a ira de Deus. Em vez de Deus olhar para a humanidade e dizer que eu vou matar a estes, Deus, então, Jesus que serviu como um sacerdócio, como um mediador do Novo Testamento entre Deus e o homem. Aqui já não há morte porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Estou dizendo que todos aqueles que me ouvirem de qualquer parte do mundo que podem se converter a Cristo Jesus serão salvos. Porque todo aquele que nele crer não perece, diz a Bíblia. Serão salvos. A ira de Deus foi aplacada. Não precisamos de uma mulher, deixa ser claro aqui, não precisamos de uma mulher. O propiciatório de Deus, ou melhor, a substituição que nós precisávamos para viver, já foi feito em Cristo Jesus. Então, Cristo aplacou a ira de Deus. Deus não vai mais mandar matar todo mundo, mas aqueles que querem se salvar precisam de aceitar pela fé Cristo Jesus. É isso que pregamos, é isso que a igreja verdadeira prega no mundo inteiro. A salvação em Cristo Jesus, sem a mulher. Eu mexo muito esse lado da mulher, porque realmente eu costumo dizer que aí está, aí assenta o meu apostolado, a questão dos amuletos. Se nós cremos que Cristo na cruz realizou, a obra está consumada, o próprio Cristo quando estava a morrer, diz que ela está consumada. Se cremos que está consumado, por que nós precisamos de amuleto para nos proteger do mal que pode aparecer aqui e ali? Por que nós precisamos de nos proteger de sangue de bichos, né? Animais que nem têm consciência daquilo que eles fazem, se Cristo já aplacou a ira de Deus? Deus estava tão irado realmente que a sentença para toda a humanidade era acabar com todos. Lembra-se a história de Noé? Foi a mesmíssima coisa. Deus diz que o fim de toda a carne chegou. Então, a única pessoa que achou graça nos olhos de Deus é Noé. E fez a arca. A arca é um tipo de Jesus. Fez a arca para que, e naquela arca salvaram 8 almas. Foram salvas pela arca. Então, Jesus, a arca é o tipo de Jesus. Jesus também, em vez de salvar 8 pessoas, salva toda a humanidade, mas mediante a fé. Lembra-se que no tempo de Noé, todos que estavam lá não acreditaram que o que Noé estava a construir iria ser útil no dia mau. Eles não acreditaram, começaram a debochar contra o Noé, disseram que estava louco, porque nunca havia chovido, não havia necessidade de fazer nenhuma arca, onde haveria tanta água para levantar aquele monstro todo. Mas Noé insistentemente fez. E depois chegou o dia certo, Deus abriu todas as comportas do céu, choveu torrencialmente e aqueles que estiveram na arca escaparam, tipo de Jesus, lembra-se? Escaparam. Os que estavam na arca, a arca era o tipo de Jesus. Então agora, nós não seremos salvos pela arca de Noé, nós seremos salvos pela fé em Cristo Jesus, porque na verdade o fim dos tempos está chegando e aqueles que não podem preparar ou não se prepararam para vender tudo e comprar este tesouro, vão mesmo à eterna perdição. Prepare-se também, aceita Jesus como Senhor Salvador. Esta é a oportunidade que você tem de viver eternamente com o Senhor. É a oportunidade de ter também de ser salvo e salvar os outros também. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó os abençoe rica e poderosamente. Eu penso aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo, querem receber Jesus Cristo, escutando esta palavra, pode fazer a oração da fé, procurar uma igreja evangélica, entregar a sua vida a Cristo, porque a graça, diz a palavra de Deus, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Cristo Jesus. Ele é que aplacou a ira de Deus na substituição, então a exigência divina, não é? O pecado tinha que ter uma reposição e quem repôs o nosso assunto é Jesus Cristo morrendo na cruz. Então, Deus ficou satisfeito. É por isso que Jesus diz que está consumado. Ficou satisfeito de Deus pela reposição do mal.
Eu disse que o pecado gera ofensa. Então nós ofendemos a Deus, mas nós como pecador não podemos também voltarmos a satisfazer a Deus para aplacar a sua ira. Tem que ser um santo e justo. Jesus veio para isso. Então aplacou a ira. Nós fomos substituídos ali na cruz, no lugar de Barabas, o pecador, foi crucificado o santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, da mesma forma, Cristo salvou Barabás, Cristo pode salvar a ti e a todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Feche os olhos, levanta a sua mão, seja um pecador que ainda não fez a oração de arrependimento. Aproveita a oportunidade nesta mensagem para salvar. Posso orar. Senhor Deus, diga para Deus, Senhor Deus, és-me aqui, sou pecador, preciso da sua misericórdia. Tenha misericórdia de mim, sou pecador, peço que me salve. Compreendi a razão da morte na cruz, o ato da substituição, que o Senhor aplacou a ira de Deus contra mim. E agora, para a fé, posso ser salvo agora e para toda a eternidade. E obrigado por lembrar-se de mim, obrigado por salvar-me, obrigado por me aceitar como filho de Deus. A partir de agora, Senhor, te adorarei, te servirei para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus te abençoe rica e poderosamente. Esta é a mensagem de Deus para ti. Continua a escutar este canal, porque tem tantas mensagens que vamos transmitir para esclarecermos certas coisas em relação à palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.